Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Curte do Carvalho 2, e o vídeo de hoje é trazido a vocês através de uma doação do Yantia do Pantanal. E eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja. Muito se fala na nossa comunidade que a solteirice é a única escolha atualmente porque os relacionamentos tendem a ser ruins. Contudo, eu já tive relacionamentos de todos os tipos, horríveis e excelentes. Tenho uma outra perspectiva. Ser solteiro é melhor, inclusive, do que estar em um bom relacionamento. Obviamente, cheguei a essa conclusão devido aos valores que são centrais para mim: autonomia, liberdade, privacidade, segurança, paz e sossego. Esses são os meus valores também, cara. Que coincidência. Eu vou falar sobre isso mais à frente, que homens dessa comunidade pensam de uma maneira comum, e é exatamente por isso que esse conteúdo é assim, mas vamos chegar lá. Os carentes apegados e emocionados nunca vão concordar com isso. Outro fator que pode ter me influenciado é que eu tenho certa abundância sexual, mesmo sendo manlet. Não interajo com. Manlet, para quem não sabe, é o cara baixinho, tá? É o termo da comunidade aqui para um cara, eu diria, abaixo de 1,68 de altura, tá? A média do Brasil é 1,74. Continuando. Não interajo com modernetes betamente e minha profissão confere um bom status e grana. É claro que se a minha waifu se materializasse, esse texto nem existiria. Porém, estou considerando possibilidades reais, ainda que raríssimas. Uma virgem bonita com família funcional e muito feminina. Dito isso, segue a minha argumentação. Sendo MGTOW, o tempo é inteiramente seu. Você não precisa considerar se a outra pessoa está gostando do que você está fazendo com ela quando estão juntos, ou se ela se sente contemplada nas suas escolhas. A vida segue no seu ritmo, não no ritmo de um acordo constante. Na solteirice, seus recursos mais importantes, como financeiros e emocionais, são direcionados com mais liberdade. Você escolhe como investir a sua energia, dinheiro e atenção, sem a necessidade de dividir decisões ou priorizar demandas que não são suas. Há também a liberdade afetiva e sexual. Você pode se relacionar com outras pessoas sem compromisso de fidelidade. Ser solteiro significa não precisar manter vínculos paralelos com familiares e amigos dela, nem assumir o papel de suporte para problemas que não são seus. Não há obrigação de estar sempre conversando, explicando onde está, o que está fazendo ou se já almoçou. A privacidade, porra, é exatamente assim mesmo. A privacidade é maior dentro e fora da sua casa. Suas rotinas, seus silêncios e seus pensamentos permanecem seus. Não há responsabilidade emocional de cuidar das expectativas, inseguranças ou demandas afetivas de outra pessoa. Namorar, por melhor que seja o relacionamento, implica abrir mão de parcelas significantes da própria liberdade. Por isso, creio que ser solteiro não é uma alternativa inferior a de um relacionamento saudável. Para mim, na verdade, é simplesmente a melhor escolha. Discorra sobre esse ponto de vista, se ele faz sentido ou se é um golpe supremo. Abraços a todos. Yantia do Pantanal, excelente assunto de vídeo, muito bem escrito o e-mail dele, tá? Praticamente nenhum erro de ortografia, excelente escrita aqui. Então já vou agradecendo aqui ao Yantia do Pantanal e também a paciência, porque esse e-mail aqui é do mês passado, tá? Então eu confesso, estou bem vagabundo, senhores, me perdoem aí. Vídeo, pô, a cada 2, 3 dias, tá complicado, mas é que eu também, pô, eu tenho que trabalhar, né, cara? Se eu não precisasse trabalhar um dia, eu ainda vou ser em céu de quarto em tempo integral, cara. Full time em céu de quarto. Fé em Deus aí e vamos lá. Lembrando a vocês, senhores, que se quiserem promover um vídeo aqui no canal, o link tá na descrição e no comentário fixado. Assim vocês ajudam demais o conteúdo a permanecer de pé e gratuito a todos os homens. Lembrem-se de me enviar um e-mail, tá? Porque a lista no LivePix é muito confusa. Eu me organizo melhor no e-mail. Mesmo que você tenha pouca coisa a dizer, só bota lá o nome que você usou no LivePix. E se você tiver problema com privacidade, use um Proton Mail, tá? Que é 100% anônimo. Se tiver no LivePix, eu posso perder, posso me embaralhar, lá é muito mal organizado. O endereço ao qual vocês mandam um e-mail tá, obviamente, no link da descrição e no comentário fixado aí também, junto com as regrinhas e tudo mais. E é claro, vocês podem deixar um like, se inscrever, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo somente com pessoas da bolha, tá? Com aquele seu grupo de amigos despertos ou que já estão preparados para ouvir isso aqui, porque esse vídeo vai ser nichado. Esse canal é nichado, essa porra toda é nichada. Esse conteúdo não é para todos, e é justamente sobre isso que eu quero falar aqui.
Veja, ficar solteiro, namorar, casar, relacionamentos casuais, GPs, leitada e ghost, o que fazer, o que é melhor para o homem hoje em dia? Eu não sei. Mas, Coruja, como é que você pode dizer isso? As leis, os problemas, a cultura, o comportamento feminino, cara, porra. Eu não acredito em filosofias universais. Eu simplesmente não acredito em filosofias universais. Você pode dizer, Coruja, mas o apóstolo Paulo falou que era melhor que o homem nem tocasse mulher e fosse igual a ele, casto. Mas o cristianismo também diz que nem todas as almas serão salvas. Meu parceiro, nem o cristianismo é para todo mundo. Então a gente pode usar a nossa lógica de que realmente, se o cara ele usar 100% do intelecto dele, se ele calar o apego, se ele calar o desejo, se ele calar toda aquela vontade biológica de se relacionar, e sexo, e filhos, e família e tudo mais, o melhor, o mais lógico é que ele fique na penúltima trincheira que ainda é segura para o homem, que é o sexo casual, com o relógio espião do James Bond gravando tudo. Eu tenho um, cara, comprei na AliExpress ainda quando tava no Brasil, cara, VP10, nunca me deixou na mão, a bateria dura bastante e tem uma câmerazinha no estilo James Bond mesmo, que dá pra gravar a porra toda. Você só puxa pro lado e clica no botão de gravar, porra, ninguém nem percebe que tá gravando, tá ligado? E olha que eu sou um incel de quarto, né? Mas é sempre bom ter um desses numa ocasião. Se chama VP10, não vou ganhar nada com isso aí, hein? Não é merchan não, mas alô AliExpress, paga nós. Todo aquele protocolo que todo mundo já sabe, ou pelo menos deveriam saber, né? Nunca fique com mulher sozinho, se for transar ali, porra, salva todas as mensagens picantes e não sei o quê. Toma cuidado com esse negócio de bater, sabe? Tapa na bunda, tapa na cara, mesmo se a mulher pedir. Tenha o reloginho espião. Toma cuidado com mulher assim, com mulher assado, red flag, não sei o que red flag também para sexo casual é importante, muito importante, e inclusive GP, tá? Tem GP que dá golpe, então assim, os riscos estão aí, mas como diz o Felipe Ret, né, só quem se arrisca merece viver o extraordinário. Eu também não vou ao extremo, achando que, pô, você tem que correr riscos para viver emoções e que toda emoção vale o risco, não é bem assim, mas eu também acho que você não precisa ter medo de viver, não pode ter medo de viver, entendeu? É um balanço, assim, a vida, na minha opinião, o que é a vida, né? Aquele meme lá do programa do Abunjana, né? A vida, ela é um equilíbrio entre a precaução e o risco, entendeu? Só que o risco tem que valer a pena, tem que valer a recompensa. E geralmente é isso que os homens, no geral, não conseguem entender a respeito dos caras aqui da comunidade. Porque, veja só, novamente, eu estava assistindo um vídeo de um cara, um corte, na verdade, de uma live, que ele estava criticando o meu conteúdo. Até uma certa parte, ele parecia estar fazendo sentido, só que depois ele começou a me chamar de mau caráter e mentiroso até mesmo, quando ele se referiu a um vídeo meu específico, onde o promotor de vídeo estava falando que tinha uma vida estruturada, que tinha um carro, que tinha uma renda legal, sabe, que não tinha problemas familiares nem nada, e que até praticava o sexo casual ali e tinha uma certa abundância. E aí, em algum momento, eu acabei tocando no assunto de que grande parte da cultura da sexolatria atual, ela é fabricada, ela é inorgânica, muito forçada por essa coisa da mídia, meio American Pie e tudo mais, essa coisa urbanizada, onde o homem ele é medido pelo número de mulheres que ele consegue comer. E eu falei que isso é inorgânico, sabe? Que isso é artificial, isso foi criado pela indústria do consumo, grande parte disso. Não estou falando da questão da libido, sabe? Da vontade do homem de comer, ou montar uma harém, não sei o quê. Isso aí existe mesmo, mas a questão cultural da coisa, ela é 90% fabricada, cara, se não mais. Isso não precisa nem ser muito inteligente para saber. Basta ver a história, entendeu? Essa loucura começou aí de umas décadas para cá, e aí você foi vendo, inclusive, mecanizações a respeito disso, como em séries, tipo aquela Friends. Cara, a série Friends, ela foi responsável por grande parte dessa cultura atual, principalmente da geração Z, geração Y, de cucagem, sabe? De assumir mulher rodada, do cara ser o manginão ali, que tenta ser o bobo da corte e ficar entretendo a mulher e achando que isso vai causar nela uma atração sexual, que o humor faz a mulher ficar molhada, tipo aquele Ross e o Chandler, né? Que são os maiores palhações. Também depictações de homens como idiotas, sabe? Fanfarrões, assim, tipo Joey Tribbiani, o próprio Chandler também, que é explicado que ele teve uma infância traumática, a mãe dele virou travesti, ou pai, sei lá.
E aí ele usava do humor pra esconder as inseguranças e o medo dele. Aí é um bananão, panaca. O Ross também é um outro panaca. Aí o Joey Tribbiani é um idiota, é uma porta, né? Todos aqueles homens ali são uns imbecis. Ou eles são uns canalhas, uns sem vergonha, uns pervertidos. São sempre alguma merda, entendeu? Eles sempre estão envolvidos em alguma merda. Mas todo mundo ali fode, todo mundo ali é promíscuo. E até o Ross, que é o mais cabação, ele acaba se tornando o comedor ali, eventualmente, come a mulher pra caramba. A Sex and the City também foi uma série da HBO, né, que influenciou muito a cabeça das mulheres. Aí eu tava falando isso, daí é até um cara que ele tem uma rivalidade comigo desde o Twitter. Eu não sei, tem uns malucos que fica criando uma rivalidade comigo do nada, ele parece um Nagato 2.0, tá ligado? Eu não gosto de citar nome, principalmente de crítico, porque primeiro, vocês vão lá encher o saco do cara, aí parece que eu tô mandando os meus minions, aí o cara fica puto. Porra, até o criador de conteúdo que eu citei no vídeo anterior, o psicólogo, psicoterapeuta, sei lá, cara, ele tava falando que toda vez que ele postava alguma coisa sobre relacionamento, os caras da Red Pill iam lá e chamavam ele de corno. E dizia, tomara que você seja traído e tudo mais. Não necessariamente, provavelmente nem são os inscritos do meu canal, e se forem também é uma questão de aleatoriedade. Eu não incentivo esse tipo de coisa, entendeu? Só que aí, o que é que o criador de conteúdo, quando ele recebe esse tipo de ataque, ele pensa, porra, esses caras que estão fazendo isso são da tal da Red Pill, ou sei lá, de algum canal, algum criador. E aí a mente dele pensa o seguinte, eu tenho que atacar a fonte dessa porra. Então é esse cara que está criando esse tipo de homem, é esse criador de conteúdo que ele é o responsável por incitar esse tipo de comportamento. A mente do Norme concatena assim. Porque eles pensam como colmeia. Daí ele imagina, olha, toda colmeia tem um líder, né? O líder dessa porra é esse criador de conteúdo. É exatamente o que a mídia tá fazendo agora, tentando criminalizar essa porra, né? Os políticos e tudo mais. Só que não adianta, cara, isso é orgânico, entendeu? Não tem líder, não tem uma centralização, não dá pra ficar atacando espantalhos. É boxe com as sombras isso aí. Como o V fala no filme V de Vingança, né? Ideias são a prova de bala. Mas essa é a minha crítica principal. As pessoas acreditam que existe uma filosofia universal, alguma coisa que vai funcionar para todo mundo. Não é bem assim. Eu sempre fui honesto a respeito disso. O Volcel não vai funcionar para todo mundo. Na verdade, é um nicho minúsculo dentro de um nicho que é o homem solteiro, migtal, seja lá o que for, que já é um nicho dentro da Red Pill, que já é um nicho dentro da comunidade masculina, né? Que é a mandrosfera e tal. Que já é um nicho dentro da comunidade geral. Então é o nicho do nicho do nicho do nicho, entendeu? É muito raro, são muito poucos homens, mas porque esses homens eles não têm nenhum outro meio de comunicação, nenhum outro grupo, eles não se sentem, digamos assim, não representados, né? Representados é uma palavra muito forte, mas reconhecidos em nenhum outro lugar da sociedade, eles acabam se unindo em canais comuns. Então é claro que eu não vou falar sobre pegação, sobre pegar mulher. É claro que eu não vou falar assim, o que você precisa na sua vida é de uma buceta quente, de uma xerecada na cara. Eu não vou falar isso porque isso você ouve no risca-faca, na ponta de bar, onde tem aqueles boomers. É o conselho que eles vão dar pra você, né? Então, cara, esse canal aqui não é de sedução, não é de pegação. Esse canal aqui é para falar do contrário do que a sociedade está falando. Isso é o que a sociedade está falando. Eu ouvi dizer, inclusive, que se vocês querem, sei lá, dicas para pegar mulher, dicas para ter mais sucesso com mulher, gozar gostoso, não sei o quê. Eu ouvi dizer, tá? Nunca assisti um vídeo desse cara, pelo menos não um vídeo inteiro. Eu assisti uns shorts. Disseram que o canal do Natan MBC, um tal de Natan MBC aí, é bom para isso, que o cara fala até de uma perspectiva realista e boa como pegar mulher e como ter sucesso com mulher. Eu não sei. Eu não acompanho o conteúdo dos PUA já há anos, tá? Então eu não saberia recomendar um se vocês querem uma porra dessa. Ou o canal de Lux Maxim, canal de Black Pill, seja lá o que for, não acompanha essa merda. Mas ouvi inscritos meus concordarem que é um bom canal. Compararam até o meu conteúdo com o dele em algum nível. E aí, quando eu fui ver assim, eu não assisti um vídeo inteiro dele, tá? Porque não é do meu interesse. Mas eu vi que o conteúdo do cara é bem trabalhado, cara. É bem feito, então assim, até fiquei lisonjeado de terem comparado meu conteúdo com o dele, veja só. Mas enfim, né? Então o que esse cara tava falando nessa live foi na verdade foi uma desonestidade da parte dele, não é? Porque ele tava com esse papo, o Boruja, os críticos gostam de me chamar de Boruja porque o Nagato começou com essa onda, né? Engraçado que o Nagato amadureceu pra caramba o conteúdo dele, largou a Black Pill porque viu que tava uma merda isso aí, que os homens, eles estão com problemas mentais mesmo e que muitos estavam com tendências até mesmo suicidas, simplesmente porque descobriram que o amor feminino, ele é muito mais condicional, muito mais raro,
muito mais complicado do que eles foram levados a acreditar. E aí meio que parece um tipo de apego materno, uma necessidade materna. Os caras descobriram que não serão amados da maneira que desejam. E ao descobrir isso, meio que eles perderam o cordão umbilical em idade prematura, sabe? O que é que acontece com o feto quando o cordão umbilical é cortado em idade prematura? Ele morre. Então os caras começaram a definhar psicoemocionalmente, sabe? Muitos caras, eu vejo dentro da comunidade, numa melancolia. Eles não simplesmente conseguiram abstrair aquela coisa do tipo... Ah, beleza, o amor das mulheres ele é muito mais condicional, ele na verdade vai ser para homens que têm um certo perfil qual eu não tenho, seja físico, seja psicológico, seja emocional, seja financeiro, um perfil que eu não quero e ou não posso ter, mas é isso aí. Eu fui condicionado, orientado a casamento, a filhos, a família, amor incondicional cristão, mas isso não vai ser possível. Ou pelo menos não vai ser tão fácil assim como me disseram que seria. Tudo bem, a vida é muito maior do que isso, tem muito mais coisa para fazer, vamos focar em outra coisa. Não, os caras começaram a ter, muitos deles, um pessimismo crônico, sabe? Um niilismo extremo, severo e até mesmo tendências ao autochurrascamento, bizarro. Trunks do Futuro saiu da comunidade por conta dessa decepção, o Brasil principalmente... não estava pronto para isso, ou simplesmente não tem capacidade de entender. Justamente por conta da cultura marianista e sexólatra que o Brasil tem. O brasileiro, no geral, ele vê a dissolução do romantismo e a dessacralização do sexo como um tipo de perda de chão, sabe? Os caras começam a morrer mesmo. Porque o brasileiro, simplesmente, ele é muito orientado ao sexo e ao romance. Cara, outras sociedades, como por exemplo a australiana, que é muito promíscua também, não é tão orientada a essas loucuras, cara. De fato, o Brasil é recorde em crimes passionais, de homens ciumentos que vão lá e churrascam, principalmente o corno, mas também as mulheres. E dentro dessa comunidade a gente fala contra esse tipo de doença, desse apaixonamento que leva o cara a fazer isso. Mas usam a comunidade de bode expiatório porque foda-se, né? Porque a gente fala coisas que desagradam as mulheres principalmente. E olha que a gente fala coisas que desagradam homens também, como esse criador de conteúdo aí que eu falei que tava me esculachando, né? Pô, tava me chamando de mentiroso e mau caráter na live. E por que ele disse isso? Porque eu estava criticando essa cultura sexólatra e aí parece que ele meio que entendeu que eu estava tentando culpar o ouvinte por sentir desejo, por sentir vontade de se relacionar com mulheres e tal, e ele estava criticando. É uma coisa que eu achei até válida. Até aquele ponto, foi até metade pro final do vídeo, antes dele me chamar de mentiroso e mau caráter, porque ele estava criticando o fato de que muita gente na nossa comunidade vê um cara que é casado, que está namorando, sabe, que gosta de pegar mulher, e chama ele automaticamente de mangina, chama ele automaticamente de escravoceta, de miqueinha, de betinha. Como se culpasse o cara pelo simples fato de querer mulher e de gostar de mulher. Até aí eu achei válido, não necessariamente que ele tem razão, mas eu achei válido porque é uma crítica que ele tem e, pô, qualquer um pode ter uma crítica e ele tem o direito de tecer uma crítica. Só que ele entendeu completamente errado quando eu disse que a cultura, em especial a brasileira, ela é extremamente sexólatra e foi influenciada por uma inorganicidade, né, uma artificialidade, midiática principalmente, que caiu muito bem aqui no Brasil. Tá? O Brasil já era putanheiro desde a colonização, vocês sabem muito bem disso. Só que a mídia ocidental, de sexo livre, de sacanagem, de putaria que a gente vê aí em filmes e séries e tudo mais, caiu, assim, como uma luva, em especial no Brasil. Daí esse cara tava falando assim, porra, esse Boruja é maior mentiroso, mau caráter, porque ele tava mentindo pro cara. Pô, o cara ele tava sem sentido na vida, mesmo ele tendo carro, casa, família, tudo estruturada, renda e tudo mais. O cara, ele quer sentir prazer, ele quer se relacionar, e o Boruja tava meio que fazendo ele se sentir culpado por isso, sendo que o cara, ele falou que ele já tinha vida sexual ativa. Acredito eu que ele tava falando sobre o vídeo do... Porra, o cara lá que diz que faz amor muito bem, né? Até tirei um sarro dele usar essa expressão fazer amor. Que foi aquele vídeo do Lux Maxim e o fardo da performance, né? Acredito que foi esse vídeo justamente porque esse criador de conteúdo ele é mais ligado a Black Pill da aparência. Ele deve ter assistido esse vídeo novamente, né? Caiu de paraquedas num vídeo só.
Acredito que ele não assista meus vídeos assiduamente. Geralmente os meus críticos não assistem meus vídeos assiduamente, né? Eles assistem um ou outro, têm a impressão que aquele vídeo em específico causa neles e vão lá falar alguma coisa motivados pelo efeito Dunning-Kruger no geral. Daí o cara tava dizendo, poxa, esse ouvinte do Coruja queria sentir prazer e tudo mais. Eu falei, porra, basicamente ele tava quase dizendo assim, o cara quer gozar, já jorrar igual um porco. E eu já falei, eu não tenho problema nenhum com isso, cada um vive a vida do jeito que bem entender. Eu não parto de arrogância fatal, justamente, né, de filosofias universais para dizer, isso aqui funciona para todo mundo. O sexo casual funciona para todo mundo, gozar, viver a vida, comer mulher, ir pra balada funciona para todo mundo, porque eu sei que não funciona para mim. Eu já experimentei essa vida, tá? A vida de pegação, de bebida, de balada, de sexo casual e também de namoro. Namoro, inclusive, sério, de planejar filhos e de prometer casamento. Conhecer os pais, 2 anos aí de relacionamento, acho que meu relacionamento mais longo durou 2 anos e meio, por aí. E, cara, simplesmente a porra não é pra mim. E demorou pra eu aprender isso, mas não é pra mim. Assim como o Volcel, MGTOW, Red Pill, seja lá o que for, não é pra todo mundo. Na verdade, é pra muito poucos. Então só me pareceu que esse criador de conteúdo, ele tem um canal, inclusive, mas, novamente, eu não vou citar nem nada e nem vão lá encher o saco do cara, tá? Porque parece que eu tô mandando meus minions e aí pega mal até pra mim. Porque eu ponho o cara numa situação de tréplica, né? Ele deu uma tese, aí eu dou a réplica, e aí eu ponho ele numa situação de tréplica, dele ter que responder, e aí merda, quanto mais se mexe, mais fede, né? Aí vai ficar criando burburinho e tal. E olha que ele nem fez ad hominem e espantalho, que é geralmente o que os caras fazem, né? Mas ele me chamou, uma coisa que me incomodou um pouco foi ele ter me chamado de mentiroso e mau caráter. Porque me pareceu, na verdade, que esse criador ele estava incomodado por eu dizer para o promotor de vídeo aquilo que era diferente do que ele queria dizer para o promotor de vídeo. Essa impressão me foi causada quando ele chegou e falou, porra, os caras estão lá dando dinheiro pro Boruja para receber mentira, tá ligado? Porra, até eu vou abrir um esquema desse aí porque eu tô pensando em ganhar dinheiro em cima e pelo menos falar a verdade. Porque os caras estão pagando para receber mentira. Então, veja que ele parte de um pressuposto de que ele tem a verdade, que ele vai falar a verdade, que ela vai funcionar para todos ou a maioria dos homens. Tô falando, essa merda de filosofia universal não existe. Todo mundo quer uma pananceia, né? Todo mundo quer dizer que o melhor é viver solteiro, o melhor é só comer GP, o melhor é só Wi-Fi, é só inteligência artificial, é boneca, é robô. Não é tão simples. Tem os que querem pregar e tem os que querem acreditar, né? Os dois quebram a cara. Principalmente o último, que quer abrir mão de responsabilidade. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. Você vai ter que assumir a bronca da tua vida e testar as coisas para saber exatamente como você funciona e o que é que vai ser melhor para sua vida. Ninguém pode fazer isso por você, por mais que você seja preguiçoso e queira terceirizar as responsabilidades da sua vida. Então, repito mais uma vez, esse conteúdo não é para isso, tá? Não é para guiar os homens, para aconselhar os homens, para dizer aos homens o que é melhor. É só para dar a minha opinião e a minha visão de mundo, que ela é, obviamente, totalmente subjetiva. Tem a ver com as minhas experiências e como eu vivo a vida e a minha filosofia. E é exatamente por isso que o meu conteúdo ele é totalmente enviesado para a minha visão de mundo. É disso que se trata um conteúdo de opinião, entendeu? Daí o cara ele disse que ia até abrir um sistema de doações também para fazer vídeos promovidos. Agora, deixa eu lhes dizer por que poucos são os criadores de conteúdo que fazem esse mesmo sistema de promoção de vídeo, porque é um sistema facilmente replicável, né? Porque só eu e o Epifania temos o sistema de promoções de vídeo e é um sistema que bomba, cara. Todos os nossos vídeos são promovidos. Eu tenho mais de uma dúzia de vídeos ainda para fazer, tanto que esse daqui tá atrasado pra caramba, porque foi do mês passado, foi de 10 de fevereiro. Vou até me pedir perdão aí a galera que tem vídeo promovido à espera. Eu vou fazer todas as promoções, tá? É que agora eu tô um pouco sem tempo mesmo, mas eu nunca deixei uma promoção sem ser feita. Tá tudo na lista aqui, a galera desde do começo de fevereiro tá aí na lista. Eu vou fazer, pô. Por que a gente tem esse sistema de sucesso? Porque os ouvintes gostam da nossa opinião, entendeu? Eles pagam pela nossa opinião porque eles veem valor nessa opinião. Então, assim, das duas, uma. Vamos usar a lógica. Por que os ouvintes promovem vídeos no meu canal? Para ouvir a minha opinião. E por que a minha opinião tem valor? Das duas, uma. Ou porque isso confirma as convicções do ouvinte, e ele usa aquilo como uma terapia de autoafirmação ou coisa do gênero,
ou é realmente um conteúdo que faz ele questionar, entendeu? Faz ele se desafiar e ter uma nova perspectiva. As pessoas elas só pagam, elas só compram algo que elas acreditam que vai as engrandecer. Por autoafirmação seria o cara ele se validar ali, se confirmar da própria convicção, ou por outro lado, ser um conteúdo que faz ele se questionar, se desafiar e crescer através disso. E por que que não é a primeira opção? Por que que nós podemos tirar a primeira opção da mesa por lógica pura e simples? Porque eu falo aquilo que poucos falam. Porque essa ideia de, você quer sentir prazer, você tá sem propósito na vida, você tem que gozar, você tem que ir atrás de mulher e você tem que curtir com responsabilidade. Tá precisando de uma mulher na sua vida, de uma namoradinha na sua vida. Eu não digo isso porque é isso que todo mundo já diz. E é o que todo mundo já sabe. Essa coisa de, mulher é bom, mulher é gostoso, você tem que curtir mais mulher, e mulher é isso, mulher... Porra, todo mundo já sabe isso como homem, intrinsecamente. Todos nós sabemos que mulher é gostoso, mulher é uma delícia, meu Deus, sexo, blá, 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 blá. Todo mundo já sabe, porra. E a proposta do canal e da comunidade em geral é ser algo novo, uma mudança de paradigma, algo disruptivo, né? Salve pro Epifania novamente. Falar o que todo mundo já fala, porra, liga a TV, tá ligado? Eu acho que esse mesmo criador de conteúdo tava me enchendo o saco uma vez no Twitter falando, o Coruja não fala dos crimes que os homens cometem, ele só fala que a mulher faz merda e não sei o que. Eu falei, porra, meu parceiro, liga a TV, você já vê essas merda na TV. Eu vou chover no molhado? Não, a gente tem que falar de coisas que a maioria das pessoas não sabe ou não acredita. E é por isso que eu digo, vou dizer aqui uma coisa que vai chocar a muitos, meu Deus. Sexo, cara, é superestimado. Tá? Os homens eles precisam começar a admitir isso. Sexo é superestimado para caralho, principalmente pelos homens. Em especial, o sexo casual e a coleção de corpos. Eu posso dizer, inclusive, que o namoro e o casamento, talvez até a paternidade, é muito superestimada. Os homens, acredito que eles deveriam ser um pouco mais honestos quando eu digo os homens em geral, sabe? A cultura masculina e como os homens eles se debruçam sobre esses assuntos. Eu diria que até alguns da comunidade que são entusiastas de GP, eles superestimam demais o serviço das GPs e eles tratam quase como se fosse um oásis livre de problemas e complicações como são os relacionamentos comuns da sociedade. Não existe mundo perfeito, como eu disse, não existe filosofia universal. GP dá golpe, tá? GP faz marketing falso, né? Propaganda enganosa. A maioria delas faz um serviço pífio, porco. Poucas delas têm uma boa higiene, grande verdade, tá? Não que as civis também, que a gente chama de civil, né? Que são as mulheres que não fazem esse serviço, digamos assim, abertamente. Não que as civis elas não tenham grande parte desses problemas, não possam aplicar um golpe, não possam ter doenças, falta de higiene ou coisa do gênero. Mas a GP também não, entendeu? Então tem essa questão aí. Mas o homem ele tem uma coisa com o sexo que ele trata como se fosse a identidade dele. Grande parte disso é cultural, eu não saberia dizer o quanto, mas grande parte disso é cultural, não é nem natural, sabe? Muitos, inclusive, gostam de dizer, não, isso aí é a libido, que é brutal, meu Deus, a biologia do homem é brutal, determinismo biológico. Daí eu comecei a perceber como essa ideia de determinismo biológico começou a virar algum tipo de narrativa de escapatória, onde os caras eles estavam dizendo que eles não conseguiam desapegar por conta do determinismo biológico, eles não conseguiam melhorar de vida por conta do determinismo biológico, então estava virando um bode expiatório mesmo, sabe? Daí eu até mudei a palavra para tendências biológicas. Uma tendência é uma coisa que te puxa, mas você consegue escapar de alguma forma. Ou pelo menos é algo que eventualmente pode ser escapável. Talvez não por você, mas por outra pessoa. Às vezes você só não foi tão forte para nadar contra a correnteza. Tudo bem. Mas nem por isso é algo que determina a vida das outras pessoas. Pode determinar a sua, mas não a dos outros. Então acaba se rolando uma uma totalização mesmo, né? Do tipo, nenhum homem consegue escapar do determinismo biológico. Não, às vezes é a maioria, ou às vezes é um nicho, às vezes é só você. Então, muitos homens, talvez a maioria no Brasil, eles são muito orientados para a coisa do sexo, para a coisa da mulher, e eles tratam isso como uma identidade, entendeu? Como se a própria percepção deles de valor, de masculinidade,
a autoestima deles, a vontade de viver dependesse disso. É claro, existem homens mais equilibrados quanto a isso aí, mas no Brasil há essa hipervalorização de xoxota, simplesmente assim, sabe? E quando eles se deparam com homens que não hipervalorizam dessa forma, tipo, cara, mulher é gostoso, todo mundo sabe disso, sabe? Afeto, romance, sexo, prazer, tudo isso é gostoso, todo mundo sabe. Ninguém aqui é leigo, ninguém aqui é bobo, ninguém aqui nasceu sem piroca, ninguém aqui é inocente, tá? Todo mundo sabe que é uma delícia. E outra coisa, tentar envergonhar os caras que simplesmente não hipervalorizam como outros, do tipo, provavelmente esses caras têm algum problema de testosterona, ou estão em estado depressivo, ou coisa do gênero, né? Ou mesmo tem tendências homoafetivas e tal. Cara, isso é muito infantil. O paraíso dos idiotas é o tal do ad hominem, né? É o ataque pessoal. Porque, veja, foi até o que esse criador de conteúdo fez. Tava falando, pô, os caras parecem meio gay, os caras parecem viado, ou estão criando viados dentro da comunidade e tal, esse tipo de coisa. Não foi especialmente direcionado a mim, mas falou sobre certos homens que eles simplesmente veem que os relacionamentos hoje eles são um investimento para pouco retorno. Eu vou dar a minha opinião pessoal a respeito de sexo casual, tá? Eu particularmente não gosto da ideia de comer uma mulher que um outro homem já comeu, sabe? Pra ser sincero. Eu não gosto da ideia de ser só mais uma piroca no carrossel que ela rodou na vida. Não gosto dessa ideia. Eu particularmente não vejo significado diferente entre comer uma mulher da pista e socar uma punheta. Pra mim, moralmente, é a mesma merda. Eu não tô falando nem quesito romântico do tipo, nós vamos nos amar e aí nós vamos guardar o corpo um pro outro e nosso sexo vai ter significado. Claro, pessoas diferentes têm valores diferentes, então o cara ele deve valorizar o sexo, a interação feminina, o afeto, provavelmente muito mais do que eu. Só que eu vejo as coisas de uma maneira bem pragmática, do tipo assim, geralmente quando o cara tem atração sexual por uma mulher, ele fica louco pra enfiar o peru nela e depois que ela suma. O famoso sexo mágico. Geralmente isso é resolvido com punheta, né? Tem a regra da punheta. Bate uma punheta antes de qualquer encontro e aí você vai saber se realmente você quer comer aquela mulher. Não tô falando nem de namorar nem nada. Mas aí é claro, eu sei, tem muita coisa que vem com isso, né? Tem a questão do afeto, da companhia, de toda aquela coisa, todo aquele pacote que a mulher traz, né? A vozinha fina, o cheiro, as brincadeiras, a interação e etc, etc. Sim, isso tem seu valor e eu reconheço esse valor. Eu já senti esse prazer e eu reconheço que é uma delícia. Eu não sou um ultra master esquizoide que, porra, não consegue nem ver o valor de uma interação social e uma interação sexual. Só que essa porra, em grande verdade, pelo menos eu sempre vi dessa forma e a maioria dos homens, até uma certa época, eles gostavam desse afeto até a página 2, tá ligado? Se a mulher ela realmente gosta de você, ela vai querer esse afeto até mais páginas do que você tá disposto a ler, entre aspas, com ela nessa analogia. E isso sempre foi o estereótipo, né? O estereótipo do homem que ele é mais desapegado e é a mulher que corre atrás. Inclusive até nos filmes, até certa época, era sempre a mulher que queria ficar mais próximo e ter mais afeto, e o homem ele dava uma desculpa para fugir. Não obstante, atualmente ainda as mulheres tendem a fluir justamente para esse tipo de homem. Então, novamente, tem que se ver toda essa situação do homem querer afeto com muita cautela, com muita moderação, entendeu? Porque se você for com muita sede ao pote, a própria mulher ela fecha o pote. A gente sabe que os homens mais sedentos, eles morrem pedindo água, cara. Então, sim, sexo é bom, mulher é bom, todo mundo sabe, mas são coisas que devem ser usadas com moderação, principalmente nos dias de hoje. E para chegar a esse ponto, ou pelo menos naturalmente, essa moderação ela vem atrelada a uma revelação, tá? Uma revelação de que o sexo e mulheres são superestimados. Então você quer comer mulher? Sim. Você quer gozar? Sim. Naturalmente o homem ele quer isso, ele tem a libido dele. Mas a forma com a qual os caras criam uma cultura ao redor disso, uma identidade ao redor disso, é absolutamente inorgânico, estão forçando a barra. Nem é tão bom assim, não é tão mágico assim. E geralmente, tá? Geralmente o cara que ele tem essa hipervalorização sexual é porque ele nem tem tanta coisa boa na vida dele. Ou pelo menos ele não vê algo tão bom como aquilo. E alguns se orgulham disso, tá?
Tipo aquela frase lá do Alto da Compadecida, né? Eu esqueci o nome do personagem, ele fala: Ah, se Deus criou alguma coisa melhor que mulher, ele guardou só pra ele, porque não existe. Então, novamente, é um filme de humor, então aquilo é uma sátira, ele tá usando de ironia, eu não levo aquilo a sério. Mas tem muita gente que realmente acredita que no mundo não tem nada melhor do que mulher. E eu só consigo olhar pra esse cara e falo assim: cara, você tá dizendo isso não ironicamente, você tá dizendo isso literalmente. Se o cara tá dizendo isso literalmente, eu não consigo compartilhar desse mesmo sentimento, sabe? Eu só consigo olhar pra esse cara e falar: porra, você jura que na sua vida você não tem nada melhor acontecendo, sabe? Você não tem uma paixão maior, um desejo maior, nada. É só sexo e mulher, é isso o seu ápice? Porra, assim, novamente, não vou ser arrogante fatal, sabe? O cara ele quer valorizar isso, ele valoriza isso. Só que todos os homens que eu conheci que diziam, não ironicamente, pra mim, que mulher era a melhor coisa da vida deles, todos eles estavam forçando a barra. Todos eles estavam, na verdade, querendo criar uma identidade, provar alguma coisa a alguém. E ele era, na verdade, um entusiasta. É um entusiasta de sexo, entendeu? E mulheres. Era empolgação, o cara era empolgado, muito empolgado. E eu vejo isso, é muito inorgânico, cara, é muito, muito inorgânico isso aí. O aumento dos gunners, vamos botar assim, tá? Na internet os caras eles ficam gunnando. O que é gunner, tá? Pra quem não sabe. O Coomer, ele é o cara que a vida dele é bater punheta, então ele é muito orientado a essa coisa de bater punheta, pornografia, ele quer gozar, então ele é um hedonista sexual, tá? O Gunner, ele tem tudo isso, só que ele é mais orientado àquela coisa de idolatria do sexo, idolatria de mulheres. Ele vai ser fetichista, geralmente o cara vai ter fetiche com pé, com axila, sabe? E ele provavelmente vai até fazer sessões de masturbação com edging, que é ficar segurando o orgasmo, esse tipo de merda. Porque ele quer manter o prazer ali o máximo possível. O Coomer, ele é orientado à pornografia e à masturbação, mas ele não fica com ele não tem essas grandes sofisticações, sabe? O Gunner, ele já sofistica mais, ele já vai pra fetiches mais bizarros, pra umas coisas mais nichadas. Pelo menos foi assim que eu compreendi, né? Isso se não for a mesma merda, se Coomer e Gunner não for a mesma merda. Novamente, é um termo meme da comunidade. Então, assim, você anda pelo Twitter, cara, e aí tu não. Assim, o algoritmo ele lança umas paradas pra você, assim, dos malucos, tipo aquela Lisa Liu, né? É a Lisa Liu, uma coisa dessas aí, aquela patinadora do gelo lá que ganhou medalha de ouro nas Olimpíadas. Puta que pariu, do nada a porra da mulher virou um símbolo sexual da internet, porque ela tem o sovaco, sei lá, o sovaco branco, sovaco rosa, porque o pé dela, a sola do pé dela é rosa, porque ela tem uma carinha feminina e porque ela fica botando a língua pra fora e ficando zarolha, entendeu? Então o Gunner, ele tem essas putaria de ficar gostando de mulher com cara de que tá gozando, né? O arregal, aquela tag de hentai arregal. Pé, sola de pé, sovaco, essas porra assim. Tipo, eu consigo entender de onde vem o apelo sexual a isso. Uma mulher, porra, com axila depilada, bonitinha, assim, tem o seu sex appeal. Eu consigo ver o sex appeal nisso aí. Porra, uma mulher com pedicure, sabe, unha bem feita, bem pintada, tem sex appeal. Os pés limpos e tal. Tem até uma teoria dessa daí, né? Engraçado que zoam o Fúria por ele dizer assim, que o homem deve buscar uma mulher ideal que tenha pés limpos e bem cuidados. Daí eu até tirei uma onda com ele naquela época, só que ele me deu a pílula. Uma coisa que abriu minha mente, cara, a respeito disso. Ele explicou bem assim, porra, se os pés são geralmente as partes mais sujas do corpo de uma pessoa, se a mulher tem os pés limpos e bem cuidados, imagine o resto do corpo dela. Se ela cuida bem da parte mais facilmente suja do corpo, o resto do corpo vai estar muito mais limpo. Então esse é um sinal de higiene generalizada, entendeu? Eu falei, porra, tá aí, cara, não tinha visto essa questão da pragma. Não tinha olhado por esse lado. Eu vi ele explicando isso uma vez porque a galera começou a zoar e eu entrei na zoeira. Então, novamente, eu consigo entender o sex appeal nisso aí, mas os malucos são assim, descaradamente e desnecessariamente, exageradamente apaixonados, no sentido grego da palavra mesmo. Doença, patos, né? Tipo, parceiro, beleza, é bonito, é legal, ela é gatinha, é. Pezinho fofinho, sovaquinho e tal. Mas, porra, vai com calma, tá ligado? Não é essa loucura toda. Mas é claro, a internet ela tem a tendência de ser exagerada mesmo. Ela tem a tendência de ser satírica, irônica. Então tem muito cara que posta isso aí na zoeira. Só que tem muito cara que leva essa porra a sério e que realmente tem essas fetichizações e esse desespero quase, né? E assim, tem se criado uma cultura ao redor dessa porra, né?
Do nada surge um novo símbolo sexual e depois morre. Aí, tipo, aquela guria do McDonald's, a atendente do McDonald's. Aí cria-se um culto à sexualização daquela mulher ali. Quando eu digo sexualização, eu não tô falando do ponto de vista feminista, não. Aí começa o uga-uga. Porra, ali ao redor daquela mulher. Aí depois some e aí surge uma outra. A Lisa Liu agora, né? Aí teve aquela Ella Freya quando lançou o Resident Evil 4 Remake, que ela foi o modelo de facial da Ashley Graham, né, lá do Resident Evil 4 Remake. Bonita ela, sim, claro, muito bonita, mas caralho, os caras perdem a cabeça, tá ligado? É o Gunner ele é assim. Então o homem, ele tem essa tendência a exagerar demais quando o assunto é atração sexual, é mulher e sexo. Da mesma forma, quando o assunto é namoro, relacionamentos, então eles começam, e até mesmo internamente, tá dentro da cabeça deles, eles começam a projetar um relacionamento perfeito e como moldar a mulher e como agir em relação à mulher para controlar ela ou para fazer ela ter o melhor comportamento possível. Daí as idealizações começam a virar, assim, delírios mesmo. O cara vê, por exemplo, uma briga de casal, o cara tomando uma mijada de alguma mulher e tal. Aí o cara vem, se fosse eu nessa situação, eu teria como controlar ela, eu teria calado a boca dela, eu teria feito isso e aquilo. Quando eu olho assim e falo, cara, a única forma eu vejo assim essas situações, desses vídeos assim, de briga de casal, a mulher botando o homem pra baixo de merda, desrespeitando, ou até mesmo aquelas esquetes idiotas, do tipo assim, ai amor, aqueles cheat testes, né? Ai amor, se eu te desse a permissão de você ficar com uma mulher só no mundo, qual você escolheria? Daí o cara fala, Angelina Jolie, ou sei lá, alguma atriz famosa. Daí o cara faz a mesma pergunta pra mulher, ela fala, o Cláudio, nosso porteiro. Entendeu? Então, novamente, isso é um sketch, isso é humor, tá? Mas, e tem muitos casais que levam essa merda a sério, cara. Por incrível que pareça, essa porra tá moldando muitos casais atualmente, né? Eles começam a ver essas sketches de humor e a fazer essas dinâmicas dentro dos relacionamentos. Mulher, principalmente, que é muito orientada a essa coisa de propaganda, de rede social, dificilmente elas conseguem diferenciar o que é realidade e o que elas veem na internet. Sabe, se tem foto no Instagram da amiga viajando, ela acha que merece aquilo, ela quer viajar, ela quer ter aquilo. Os homens, eles têm um pouco disso também, mas a mulher ela é muito mais suscetível. E aí, tem até mulheres, algumas poucas honestas, que vêm a público dizer o TikTok destruiu meu relacionamento, porque uma mulher estava postando o vídeo dela, sabe, aqueles edits do namorado alto, rico, bonito, levando ela para viajar e jantar em vários lugares, eu queria aquilo do meu namorado, e eu terminei com ele porque eu achava que eu merecia mais. Inclusive, criadores de conteúdo de empoderamento feminino, feministas, dizendo, você merece mais, você merece mais. Tipo, livros de autoajuda para mulheres, as frases que mais se repetem são você merece isso, você merece aquilo. Enquanto os de autoajuda masculinos, as frases que mais as expressões, na verdade, que mais se repetem são você deve fazer isso, você é obrigado a isso, ou variações dessas ideias, né? Então você entende muito bem como é que está organizada a balança de interação sexual na sociedade. É sempre o homem o homem deve isso, e a mulher merece aquilo. Então você vê como isso influencia também a própria percepção sexual dos homens. Porque assim, pra você conseguir uma namoradinha ou pra pegar a mulher, tipo, não é o que elas dizem, né? Tipo, os homens não querem fazer o mínimo hoje em dia. Cara, que mentira da porra. Primeiro que você não tem que ouvir peixe a respeito de como pescar, né? Segundo que as mulheres, quando elas criam conteúdo e falam pra internet, elas raramente falam o que é real. Elas geralmente falam o que elas acreditam que vai gerar os melhores benefícios para elas. Então elas tentam, como uma forma propagandística, né? Eu já falei, as mulheres se comunicam de uma forma bem propagandística, por isso são suscetíveis também à propaganda. Elas falam com intenções claras de gerar algum tipo de entendimento específico daquilo. Então, quando ela fala os homens não estão fazendo o mínimo, elas estão, na verdade, com uma intenção muito clara de persuadir os homens ou até mesmo pressionar os homens a achar que eles não estão fazendo o suficiente, porque a intenção é ganhar mais recursos. Então, quando você fala os homens não estão querendo fazer o mínimo, o que é que você pensa que é o mínimo? Pô, os caras não estão tomando banho, tá ligado? Não estão escovando os dentes, porra, estão andando maltrapilho, parecendo um bando de mendigo na rua. Pra mim, isso é o mínimo. O mínimo é o cara andar com a higiene maneira,
mais ou menos bem vestido, não precisa nem estar tipo na beca, tá ligado? Eu particularmente é casaco, porque aqui venta pra caralho na Austrália. Agora tá no verão, calor desgraçado, né? Mas é camisa, calça e bota, porra. Então quando elas falam o mínimo, não é o mínimo mínimo. O que elas botam dentro do mínimo é tipo, você tá com o cabelinho na régua, tá ligado? Você tem que ter um brinquinho, tem que ter um colarzinho, tem que ter uma porra de uma pulseirinha. A roupa que você põe, ela não pode ser simplesmente funcional e apresentável, sabe? Tem que ter um caimento legal, tem que ter o estilo, tem que ter personalidade. Tipo, eu entendo o valor disso aí e isso vai favorecer muito você socialmente, vai aumentar a sua atração e tal. Não estou dizendo que você não tem que fazer isso, ou que fazer isso é algum tipo de busca por validação externa, algum tipo de tentativa de agradar os outros, não. Mas é que eu tô dizendo que isso não é o mínimo, entendeu? Isso não é o mínimo. Isso já é um outro nível de sofisticação. Então o cara que faz o mínimo, porra, esse daí tá chupando nada. Porque pra mim o mínimo é o cara caminhar 10 mil passos por dia ou praticar exercícios que tenham essa mesma intensidade, ou seja, só manter o shape e a saúde ali para o coração não explodir com 45 anos pra frente. Ter uma dietinha maneira, se manter dentro do IMC ideal dele, né, pra altura e pra idade. Ou seja, nada de shape necessariamente, tá ligado? Nada de abdômen trincado necessariamente. Pra mim isso é o mínimo. É tipo, cortar o cabelo pra não ficar estranho, cabeludo, sinistro, cortar as unhas assim pra uma questão de higiene, é pessoal mesmo isso aí, tá ligado? Limpar um ouvido, tomar um banho por dia, escovar os dentes 3 vezes ao dia, isso pra mim é o mínimo. E é claro, não ser um estragado mental, né? Um esculachado mental, que no Brasil, porra, não precisa nem de muito pra você não ser considerado assim, porque basta você, sei lá, falar qualquer merda ali e não pagar de esquizoide ou não pagar de doente mental, que já tá de boa, você consegue até que passar bem tranquilo ali, voando abaixo do radar. Pra mim isso é o mínimo. Então não é tão simples, entendeu? Tem toda essa questão. Você precisa fazer um esforço. Pra muitos homens vale a pena esse esforço aí de criar alguns patamares de sofisticação para simplesmente ficar mais apresentável para mulheres e ter essa atração. Porque para eles a recompensa que pode vir, tá? Nem sempre vem. Essa é a verdade, mas pode vir, ou pelo menos não é a recompensa que ele queria. Às vezes ele quer pegar uma loirinha gostosa da academia, mas ela já tá num outro nicho, né? O patamar de qualidade dela é outro. Então o que o cara consegue, na verdade, é a pardinha ali com um rabinho maneiro que também tá na academia e tá tudo bem, ele vai e também tá gostoso. Só que tem toda essa questão. E eu percebo que dentro da comunidade também tem uns caras que eles estão percebendo assim, porra, pior que toda mulher hoje tá exigindo pra cacete. Pior que toda mulher hoje causa problema. Pior que os riscos, principalmente os legais, os culturais, os políticos, eles são generalizados, ou melhor, totalizados para todas as mulheres, né? Então o cara pensa, porra, se for para correr essa porra desse risco todo, que seja pelo menos por uma mulher gostosa, obediente e que não encha meu saco. Porra, né não? Porque, assim, tem mulheres mais chatas que outras? Com certeza. Tem mulheres mais insuportáveis que outras? Tem mulheres mais perigosas que outras? Com certeza. Mas tem um patamar mínimo disso tudo, entendeu? É o que eu digo, não há mundo perfeito, não existem filosofias universais. A mulher menos chata, menos insuportável, menos perigosa, ela já vem com um nívelzinho, não é zero, sabe? Não é zero, o mínimo ali é um 10 de 100, ou é um 15, 20 de 100, esse é o mínimo. Então o cara pensa, porra, se esse é o mínimo, pelo menos ela tem que entregar alguma coisa legal para valer esse risco, para valer esse esforço. Eu não tô falando só dos riscos, né? Tem os esforços também. Porque o que eu falei, tomar banho, se vestir de forma apresentável, ter higiene pessoal e não ser um esculachado, um descocumbelado mental, isso aí é o mínimo pra mim. Daí vem... Eu até entendo um pouco essa coisa da pira dos caras com Stacy, né? Do cara pensa, porra, se for pra correr esse risco todo, que seja pelo menos por um Stacy. Ou, sei lá, uma guria mais obediente, mais certinha, mais da igreja, mais, porra, sei lá, virgenzinha, tá ligado? Porque depois da massificação mental que foram esses experimentos sociais aí, como TikTok, Instagram, Reels, essas porra aí, cara, todas as mulheres criaram um hive mind, assim, uma mente de colmeia, onde há realmente um processo de carteirização. Elas também têm o mínimo delas, entendeu? Só que essa porra não tá se comunicando. Tá que nem a economia do Brasil. A economia do Brasil é engraçada. Eu saí de lá com essa percepção do tipo, pra quem vende, tá barato, pra quem compra, tá caro. Tu vai comprar o quilo da carne no açougue. O cara ele acha que tá vendendo barato pra você. Mas você comprando, você acha que tá caro. A pica da economia do Brasil tá nessa aí, tá ligado?
A inflação, ela chegou nesse ponto de desconforto bizarro. Tá ruim pra todo mundo. Tu acha que o maluco tá... Isso é imposto, né? É foda. Tu acha que o maluco tá lucrando pra caralho com aquele preço alto? Na verdade não, porra. Ele acha que tá pouco, ele queria aumentar mais. Então, tá tendo essa descomunicação a respeito da qualidade dos homens e mulheres disponíveis. A mulher acha que ela tá vendendo barato. O homem que tá comprando, ele tá achando que tá pagando caro. E vice-versa, né? E vice-versa também, porque tem um monte de homem desconcumbelado aí, como eu falei. Os caras completamente piroca da cabeça. Tem que falar sobre isso também. Tem uns caras que estão desconcumbelados, cara. Os caras estão das ideias. Mas vamos convir, né? Mulheres têm opções. Mulheres têm muito mais opções e isso não é de hoje. Mas enfim. Então assim, eu não sei se eu respondi muito bem a questão aqui do Yantia do Pantanal, né? Porque a respeito dessas questões de tipo, ser solteiro é melhor por conta disso, por conta daquilo, meio que todo homem sabe disso. Entendeu? Quando ele fala que você vai ter mais tempo pra isso, você vai ter mais privacidade, sabe, sua vida vai ser mais livre, leve, solta. Eu acho que os homens estão aprendendo cada vez mais isso, justamente porque relacionamentos hoje eles estão ficando muito difíceis de manter, sabe? É high maintenance, né? É alta manutenção realmente. Tem que ter um investimento brutal. Não que nunca foi uma coisa que você tem que manter dia após dia e tal. Só que hoje ele virou quase como um segundo emprego, né? O tal do namoro. Puta que pariu, cara. Eu nunca gostei dessa ideia, cara. Deve ser o meu lado esquizoide, que tipo, eu não gosto da ideia de fazer manutenção social, sabe? Amigo, você tem que visitar o amigo, senão o amigo fica puto com você. Com homem não tem tanto essa frescura, geralmente. Tem amigos que são amigos meus que eu não vejo há anos. E o WhatsApp, redes sociais no geral, facilitaram bastante isso aí. Então o homem não tem muito essa frescura, mas o relacionamento é uma porra do segundo emprego, velho. Um CLT, e mal pago ainda por cima. Aí você tem que fazer o datezinho, você tem que fazer dinâmicas sociais ali, ir pra algum lugar, conhecer pessoas em comum, sabe? Fazer network, sair, mostrar, aparecer, tirar foto. Porra, isso é exaustivo pra caralho. Então, relacionamento hoje principalmente se tornou algo performático, sabia? É o que eu tenho percebido. Muitos homens, principalmente, eles querem performar. Mulheres também, só que o homem ele quer performar no relacionamento de uma forma mais interna, do tipo, eu quero essa mulher pra mim, eu quero que ela goste de mim, eu quero que ela dê a fidelidade dela pra mim, o corpo dela pra mim e tudo mais. Então ele quer provar alguma coisa pra si mesmo, também muitas das vezes pra outras pessoas, né? Porque tem essa pressão do cara vigiando, o cara não pega ninguém e tal, mas eu acho que o homem, essencialmente, ele quer provar algo a si mesmo dentro dos relacionamentos, e a mulher é o contrário, ela também quer provar algo a si mesma, do tipo, eu consigo pegar esse homem, eu ainda sou gostosa, ele ainda gosta de mim, porque o romance feminino, né, o que elas entendem como algo romântico, é o homem fazendo algo por ela, e não o contrário, já parou pra perceber? É só você pegar os filmes delas, principalmente os clássicos, Titanic, sei lá, é aquele engraçado, né? Como é que é? A culpa é das estrelas. Caralho, é basicamente o cara se fudendo porque a namoradinha dele tinha câncer. Outro aquele, Um Sonho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Tomar no cu, né? É o cara se fudendo porque a mulher perdeu a memória, porque... Aí ele correndo atrás. Aquele também... Eu uso filmes do Adam Sandler, tipo aquele também que tem essa mesma história. Como é que é? Como se fosse a primeira vez. Porra, vai tomar no cu. É só o cara se fudendo pra ficar agradando uma mulher. Pelo simples fato dela existir. Porque ela tem buceta e porque ela é bonita. E a recompensa final do cara é comer aquela mulher e botar um filho nela. Então, voltando, né? A performance que as mulheres buscam socialmente, essa coisa de tirar foto, de mostrar pros outros, olha, eu tenho um homem que é apaixonado por mim, que faria tudo por mim e tal. Então, a performance feminina é mais externa, a masculina é um pouco mais interna, mas ambos gostam também do interno e do externo, tá? Só que em níveis diferentes. Então, a minha questão, assim, pra finalizar esse vídeo logo de vez, eu consigo ver o valor, sabe, romântico, afetivo, sexual, numa mulher, num relacionamento, na interação em geral. Eu não sou um maluco, tipo assim, muito esquisito. Tipo, sei lá, o Zé Ruela lá do Rust na série, na primeira temporada da True Detective, né? Ele até casou, ele até teve uma filha, e a filha dele morreu, ele ficou traumatizado. Daí ele vem com aqueles niilismos chatos de adolescente. Me recomendaram essa série e ela é interessante, mas o Rush é um personagem bem chato. Ele é bem construído, ele é bem escrito. Eu tenho até que fazer um vídeo sobre essa série. Ele é bem escrito, eu não acho que foi falta de maturidade da escrita, mas o personagem em si, e ele propositalmente foi escrito assim,
Ele é muito imaturo, sabe? Na visão niilista dele, ele é muito imaturo. É aquele niilismo de adolescente rebelde que não quer nada. E a causalidade, o mundo é uma grande aleatoriedade, as pessoas, a consciência humana ela é um erro. Sabe aqueles clichês que enchem o saco? Como diria o próprio Abu Janra, né, que eu citei, o chato é aquele que consegue ser inteligente ou quer pagar de inteligente no café da manhã. Então ele fica falando essas merdas assim, em situações, tipo um jantar, tipo andando de carro. Filosofar sobre essas coisas é interessante, mas em certos momentos, em certas ocasiões. Porra, do nada o cara lança uma pedrada niilista assim. E isso é muito esquizoide. Ele é um esquizoide nível Master Blaster. E ele não consegue entender muito bem o valor das relações humanas, o valor do sexo, até mesmo o valor do romance. Ele até consegue uma namoradinha lá por pressão do colega de trabalho dele ali, mas dá merda, né? Ele é todo apático. Então eu não sou assim, tá ligado? Eu consigo entender o valor dessa porra toda, mas graças a Deus eu tô bem equilibrado nessa situação, porque eu também não vou pro lado da concupiscência, como diriam os gregos, da paixão mesmo, do cara que ele tá ensandecido, alucinado com aquela coisa, como se fosse um cachorro correndo atrás de um bife. Então eu consigo meramente me questionar do tipo, vale a pena? É isso mesmo que eu quero? Não existem alternativas para isso, será? Será que eu não consigo diminuir o ônus, talvez diminuindo o bônus também, cortando alguma coisa, maximizando o bônus de alguma outra forma? Já o homem médio não, parece que para o homem médio vale tudo a pena, né? Tudo vale a pena, todo o dinheiro que ele gasta com mulher vale a pena, toda a qualidade de vida, todo o tempo, toda a capacidade de experiência, toda a saúde que ele gasta por mulher vale a pena. Eu não, eu penso assim, cara, será que vale a pena? Só isso, entendeu? Eu só me questiono a respeito disso. Então, é sobre botar os prós e os contras na mesa. Um bom exemplo analítico sobre isso, eu tenho uma capacidade analítica muito boa, muitos de vocês me elogiam por conta disso, meu canal existe por conta dessa minha capacidade, junto com a oratória. Por exemplo, para finalizar, agora eu vou finalizar, confia. Os caras me criticam muito a respeito dessa coisa da teorese, que é uma palavra que eu acabei de inventar, tá? Que é o cara ficar em um tipo de ciclo ruminante de teorias. Daí fala assim, porra, o Coruja só tem teoria, e não fala para os caras irem viver, para o cara ir para prática, para o cara conhecer mulheres e se relacionar com mulheres em primeira mão. Bom, eu falo do que eu sei, do que eu vivo e do que eu vejo, tá? E eu já lidei com mulheres o suficiente para ter esse arcabouço que eu tenho aqui agora. Então, quando o cara ele faz essa crítica, ele não tem a capacidade analítica de pensar assim, como resolver o problema? Ele está dando uma tese, ele não parte para a antítese, entendeu? E aí não cai numa síntese. Como é que eu poderia resolver esse problema de não ser um teorético? Eu ia pegar a mão dos caras e levar eles para um bootcamp, não vou nem dar essa ideia, né? Já pensou os malucos querer me pagar para eu fazer treinamento de campo, bootcamp? Vamos lá, marcar um dia todo mundo se encontrar no centro de São Paulo para fazer a prática. Quem fazia isso era o Bruno Diglio, né, na sua época de PUA, PUA, Pickup Artist, né, que é o sedutólogo. Porra, quem tem que fazer isso é você, caralho. Ou então o pai, né? O pai que leva você pra viver a vida, pega a tua mãozinha e te leva pra praticar. O máximo que eu posso dizer é, vá viver a vida. Então o cara ele não pensa, como é que o Coruja... Ele chega e fala, o Coruja tem um problema. Como é que ele poderia solucionar esse problema? Não, ele só joga crítica, entendeu? Então eu não posso fazer a prática pelos caras. O máximo que eu posso fazer é dar a teoria mesmo, porque... eu só tenho o meio comunicativo aqui através da internet para fazer. E nem se eu quisesse e pudesse também eu ia praticar, né? Porra, já pensou essa merda? Praticar junto com os caras. Não, cada um tem que fazer a sua sozinho. Uma outra crítica também que eu vi foi essa de que ele só fala de mulher, e por isso eles presumem, né, que por tocar muito no assunto do feminino, eles acreditam que eu tenho algum desejo reprimido, ou os homens desse lado da comunidade têm algum tipo de desejo reprimido por conta daquele crendice social de que quem põe defeito quer comprar, né? Só que, novamente, não há uma generalização, e a generalização ela é importante. Generalize isso para ver se faz sentido. Por exemplo, o cara tem um canal de guerra, ele fala muito de guerra. Ele quer participar de uma guerra? Ele deseja morrer numa guerra? Não, ele tem um certo fascínio pela guerra, ele acha interessante a guerra, ou ele usa a guerra para explicar contextos políticos, mas isso significa que ele quer participar de uma guerra? Sabe, ele entende os problemas de uma guerra, ele entende os riscos de uma guerra. Por isso que ele não vai pra guerra. E se fala tanto de mulher aqui nesse canal, só pra deixar claro, porque elas já dominaram a porra toda, né? Pra você entender a sociedade hoje, você tem que entender as mulheres, porque a nossa sociedade hoje, ela é gerida por mulheres. As mulheres dominam a porra toda. Não tem uma
puta de uma lei a favor dos homens, cara. E cada vez mais os homens vêm perdendo espaço, vêm perdendo orgulho, vêm perdendo autoestima. E acima de tudo, os homens que estão aí, eles fazem tudo por mulher. A lei de Piton impera na cabeça dos malucos, velho. Então até para falar de homem, você tem que falar de mulher antes. Porque esse é o objetivo final da maioria. Não somente. Tem o fato também de que, aí eu já vou entrar numa questão um pouco mais ontológica, que é o conceito de que, desde os primórdios, desde o patriarcado grego, antes de Cristo, o homem ele só era considerado homem de verdade na sociedade quando ele servia a uma mulher, quando ele tinha filhos e família. Até hoje isso perdura. E até mesmo biologicamente, para os caras mais da Black que adoram isso, inclusive essa é uma crítica muito comum da Black Pill, a Red Pill, né, de que os Reds só falam de mulher. Isso prova de que eles querem mulher e na verdade eles não conseguem mulher e por isso a Black Pill se confirma porque eles são feios, desajustados ou tem algum problema. E aí isso é brutal. Mas biologicamente, percebam, o homem ele só existe porque as mulheres precisam que eles existam. Porque eles são úteis para as mulheres. Inclusive o conceito social de homem é esse. Então a mulher é o primeiro sexo, biologicamente falando, né? Já disse a vocês, quando o feto está no útero, somente quando é detectado o cromossomo Y no genoma é que o pênis é formado, né? A vagina se fecha formando o saco escrotal e o clitóris cresce formando pênis e tal. Então todo ser humano é concebido como menina. E aí na infância o menino e a menina têm basicamente o mesmo valor ali, são ambos crianças. Aí só depois da puberdade é que o homem consegue se provar e aí ele muda. Barba, pelo, voz grossa, musculatura. Aí socialmente também ele tem que se provar, se desenvolver. A mulher não, ela tem o mesmo valor de uma criança pro resto da vida. É valiosa. Na verdade vale mais do que a criança porque ela ainda tem o valor da reprodução. A criança, no caso, ela tem o valor de ser as próximas gerações, né, a prole. A mulher, ela tem quando ela passa da puberdade e se torna fértil, ela tem o valor de criar crianças e ainda tem o valor de dar prazer, né, do sexo. Então até quando a gente fala ontologicamente, para resumir, mulheres não conseguem dar nada para um homem que não seja prazer e filhos. Exclusivamente falando, tá? Todo o resto que você conseguir de uma mulher, para o cara que diz, mas a mulher ela pode vir para somar, a mulher ela pode vir para te ajudar, para te fazer crescer, para isso e aquilo. Cara, nada disso é exclusivo. Tudo isso um homem pode fazer por você também. Exceto te dar um legado genético e, se você for heterossexual, que é a maioria do canal, claro, a maioria dos homens, te dar sexo. Até mesmo o prazer da companhia de uma mulher, tudo aquilo que envolve a neotenia, o afeto, a vozinha fina, o carinho, o cheiro, tudo isso é porque ela tem estrogênio no corpo, tudo isso porque existe uma promessa ou uma ideia de sexo ali ao redor. Porque o prazer da companhia mesmo, um amigo pode te dar. Afeto, um amigo pode te dar. É diferente, é claro. Por que o afeto da mulher é diferente? Porque ela tem estrogênio. Para não dizer tem buceta logo de uma vez, né? Porque você reconhece aquela criatura como uma criatura sexual. Você não reconhece um outro homem como uma criatura sexual. Pelo menos não a nível atrativo. Então tudo gira em torno do sexo e da reprodução, sendo o sexo um meio para a reprodução. Agora, essa linguagem é difícil para muitos homens entender, né? Como é que você vai falar isso para um normzão? O cara ele só vai entender essa porra mesmo. Ah, gozar, o cara quer sentir prazer, o cara quer mulher, o cara quer shape pra pegar mulher, looks maxing, aparência, beleza, sabe? O cara só vai entender isso. É complicado. Mas enfim, senhores, muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui. Cara, eu tô meio com sono, são quase 4 da manhã aqui. Enfim, muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui. Um forte abraço, lembrem-se de ter sabedoria com você sempre. Vejo vocês no próximo vídeo que eu curto até mais.